Olá, boa noite. Supremo libera emendas parlamentares suspensa, mas define regras para os pagamentos. STF valida a norma do Paraná que fixa data para o início do pagamento de aposentadoria dos servidores estaduais. Superior Tribunal Militar mantém condenação de falsa pensionista que recebeu quase 4 milhões de reais por mais de 30 anos. Vale terá que pagar 120 milhões de reais para reparar danos causados em municípios mineiros pelo aumento dos níveis de emergência de barragens. E ainda, Supremo lança Hot Site para promover reflexões sobre os direitos fundamentais por meio da literatura. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 2 de dezembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal validou uma norma do Paraná que fixa a data para o início do pagamento de aposentadoria dos servidores estaduais. Quem tem as informações é Anderson Arcoverde. A norma paranaense prevê o início do pagamento das aposentadorias dos servidores estaduais a partir do mês seguinte ao da concessão do benefício. O PSOL entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e argumentou que os estados devem adotar para os regimes próprios de previdência os requisitos e critérios fixados para o regime geral da Previdência Social. O relator, ministro Dias Toffoli, afastou esse argumento. Ele explicou que, em matéria de previdência social, a Constituição estabelece que a competência da União se limita às regras gerais e cabe aos estados e ao Distrito Federal editar normas suplementares. A ação foi julgada no plenário virtual e todos os ministros acompanharam o voto do relator. Em sessão virtual, o Superior Tribunal Militar manteve a condenação de uma mulher que se passou por filha de um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial para receber pensão indevidamente. A pena é de 3 anos de reclusão e a mulher ainda terá de devolver 3.700.000 reais aos cofres públicos. Repórter Evne Araújo. O Superior Tribunal Militar negou o recurso de Ana Lúcia Umbelina Galache, que já havia sido condenada pela Justiça Militar de Mato Grosso do Sul. Ana Lúcia recebeu o benefício entre novembro de 1988 e junho de 2022. A fraude, que durou 33 anos, começou em 1986, quando Ana Lúcia, ainda menor de idade, foi registrada em um cartório de Campo Grande como filha do tio-avô, um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira que havia morrido meses antes. Com a nova certidão, ela tirou outra carteira de identidade e um novo CPF. 2 anos depois, Ana Lúcia passou a receber a pensão e só usava o novo nome para sacar o benefício. A mulher revelou que a avó participava do esquema e ficava com parte da pensão, mas denunciou a fraude à Justiça Militar quando a neta se recusou a transferir para ela uma quantia de 8 mil reais. Ana Lúcia também admitiu que já havia sido aconselhada pelo marido a procurar o setor de pensionistas e interrompesse os pagamentos, mas decidiu manter o esquema. A Justiça Militar entendeu que ela tinha consciência de que se beneficiava de um ato ilegal. A avó de Ana Lúcia morreu em maio de 2022 e não chegou a ser ouvida no processo. Tribunais de todo o país ampliaram este ano a proteção às mulheres ao julgarem casos de violência doméstica e feminicídio. O enfrentamento a esses crimes é uma das 11 metas nacionais do Poder Judiciário. As metas são aprovadas anualmente no Encontro Nacional do Poder Judiciário, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. E a meta número 8 é a que trata dos crimes contra a mulher. A repórter Carolina Chaves apresenta alguns resultados do esforço da Justiça Estadual nesses casos. Vamos ver. A meta 8 do CNJ prioriza o julgamento de ações de violência doméstica para dar resposta mais rápida às vítimas. Até outubro deste ano, foram julgados 571.340 processos sobre o tema, distribuídos até dezembro de 2022. Quanto a feminicídios, foram 6.328 julgamentos. Casos que chegaram à Justiça no mesmo período e aguardavam a sentença. Até o fim do ano, a previsão é que a Justiça Estadual julgue 75% dos casos de feminicídio distribuídos até dezembro de 2022. Quanto à violência doméstica e familiar contra a mulher, o alvo é julgar 90% do total de processos também distribuídos até a mesma data, o que representa um volume de 618.084 processos. Os tribunais também estão agilizando a concessão de medidas protetivas de urgência
antes do prazo previsto de 48 horas e desenvolvendo projetos em parceria com outras instituições, como a Polícia Militar e a Polícia Civil dos Estados. E além da condenação penal, o Judiciário promove uma ressignificação cultural com programas de reflexão e de recuperação dos agressores, oferecendo acompanhamento e oportunidade de empregos. E olha só, na sequência do Jornal da Justiça, você acompanha a transmissão ao vivo da abertura da 18ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário. Eu te espero. E o Conselho Nacional de Justiça lançou o Pacto Nacional pela Primeira Infância com a adesão de 400 órgãos, entre eles o TJ de Minas Gerais, que desenvolve ações para proteger crianças e adolescentes da violência. A reportagem é de Kátia Matos. É chamada de primeira infância a fase de 0 a 6 anos de uma criança. É nessa etapa que ela desenvolve os movimentos, a capacidade de aprendizado, a interação social e a afetividade. As experiências negativas vividas na primeira infância vão refletir diretamente na vida adulta. Uma primeira infância desenvolvida sem os cuidados vai gerar depressão, vai gerar automutilação, vai gerar tentativa de suicídio, vai gerar suicídio, vai gerar abuso de uso de drogas. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, lançou o Pacto Nacional pela Primeira Infância, um trabalho conjunto entre os 3 poderes pelo atendimento prioritário às crianças de 0 a 6 anos. Investir na primeira infância tem-se que entender que é investimento para futuro, para a formação das pessoas, para a garantia da dignidade, né, tanto no momento quanto no futuro. Isso não é gasto simplesmente de dinheiro público, é realmente investimento. O juiz da primeira vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente de Belo Horizonte disse que recebe cerca de 200 processos por mês relacionados à violência contra crianças. Cerca de 90% dos atos são contra a dignidade sexual. Segundo ele, a maioria é cometida por pessoas próximas e quase sempre dentro de casa. Alguém que tem um contato próximo com a criança, que goza da confiança da criança e também da família. E também não tem classe social, não. As audiências com crianças são feitas em salas especiais. Os processos têm prioridade e correm em segredo de justiça. O Plano Estadual pela Primeira Infância será lançado aqui, na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Serão desenvolvidas ações do Judiciário em parceria com outras instituições públicas para garantir os direitos fundamentais das crianças de 0 a 6 anos. O plano é decorrente do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Entre as ações estão a capacitação constante dos profissionais que lidam com a primeira infância, a expansão das varas especializadas de infância e juventude em todas as comarcas do estado e a integração entre as instituições públicas. O Judiciário tem esse papel fundamental dessa articulação, dessa liderança. E esse plano vem nesse sentido. A seguir, réu por tráfico internacional de drogas será julgado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. E ainda, a STJ debate os riscos de golpes aplicados na internet com as deepfakes. A gente volta já já. Em Mato Grosso, um motorista de caminhão foi denunciado pelo Ministério Público Federal por tráfico internacional de armas. O repórter Márcio Fontinelli tem as informações. Preso em flagrante pela polícia na BR-070, em Barra do Garças, no Mato Grosso, um caminhoneiro foi denunciado pelo Ministério Público Federal por tráfico internacional de armas. Ao ser abordado pelos agentes,
O motorista afirmou que transportava madeira para a Bahia, mas durante a revista do veículo foram encontrados 9 fuzis, 8 pistolas e 67 carregadores e mais de 10 mil munições. Ao ser interrogado, o homem assumiu que o material veio da Bolívia. O caso aconteceu em agosto. Se for condenado, o caminhoneiro pode pegar até 16 anos de prisão. Sérgio Lessa Xavier, réu por tráfico internacional de drogas, vai ser julgado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Mineradora Vale vai pagar 120 milhões de reais para reparar danos em municípios de Minas Gerais. E julgamento de ex-policiais rodoviários do caso Genivaldo Santos deve durar até sexta-feira. Vamos conferir. O Tribunal do Júri do caso Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe, chegou ao 7º dia. A previsão inicial era de que o julgamento dos 3 policiais rodoviários federais terminasse hoje, mas a nova previsão é para esta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Até o momento foram ouvidas 20 das 36 testemunhas. Paulo Nascimento, Kleber Freitas e William de Barros respondem por tortura e homicídio triplamente qualificado. Genivaldo Santos foi asfixiado pelos policiais em uma viatura da PRF com gás lacrimogênio na BR-101 em 2022. A Justiça Federal do Rio de Janeiro deve ouvir o traficante internacional Sérgio Lessa Xavier no dia 17 deste mês. Depois será aberto o prazo para manifestação, alegações finais da acusação e da defesa e então proferida a sentença. O processo contra Sérgio Lessa Xavier ficou suspenso desde 2013, período em que o réu cumpriu pena na Espanha pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso. Ele foi extraditado e já está no Rio de Janeiro. Em 2007, Sérgio havia sido preso no Distrito Federal com 5.000 comprimidos de êxtase, além de 2.600 comprimidos de LSD. E a mineradora Vale S.A. assinou um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais e as prefeituras de Ouro Preto, Rio Acima e Nova Lima, destinado a pagar 120 milhões de reais por reparação de danos causados pela elevação dos níveis de emergência de barragens entre 2019 e 2021. Cada cidade será responsável por desenvolver e executar planos de compensação e recuperação, além de projetos de interesse social e ambiental na região. O Superior Tribunal de Justiça promoveu uma palestra sobre os riscos de golpes aplicados na internet com o uso das deepfakes. Quem acompanhou foi a repórter Samantha Peçanha. Celebridades sendo utilizadas para fazer propagandas de jogos que prometem pagar muito dinheiro. Pedidos de transferência com voz e rosto de pessoas conhecidas e vídeos que podem até parecer verdade, mas não são. Tudo isso pode ser feito a partir de uma foto ou um trecho de áudio, conteúdo facilmente achado nas redes sociais de qualquer pessoa. Olá Brasil, vamos falar sobre deepfake aqui, no Esta Showtime. Esse é um exemplo. Para convidar as pessoas para a palestra Tendências de Golpes com Deepfake, realizada no Superior Tribunal de Justiça, fizemos um vídeo com a Beyoncé no tribunal, chamando os interessados a participar do evento. O nosso designer só precisou de uma foto e uma amostra da voz da cantora. E isso ilustra como pode ser feita uma deepfake. O termo vem de Deep Learning, aprendizado profundo, em que redes neurais artificiais, algoritmos modelados para funcionar como o cérebro humano, aprendem com grande quantidade de dados. Essa expressão, mas a palavra fake, algo que não é real, formam deepfake. Na palestra realizada no auditório externo do STJ, o professor universitário e delegado da Polícia Federal, Flúvio Garcia, especialista em crimes de alta tecnologia, falou não só do conceito, mas das aplicações de deepfake e mostrou exemplos práticos, como ter o currículo apresentado por diversas celebridades internacionais. 5 years later, he graduated with a bachelor's degree in law school. Além disso, os participantes puderam ver os crimes em que as deepfakes são utilizadas, como estelionato e extorsões, e até para a produção de provas que nunca existiram. Para não cair em deepfakes, a educação é uma arma poderosa. Busque capacitação, que é o que vocês estão fazendo. Temas como esse não são temas comezinhos, não é aquele tema que possivelmente você vai parar para estudar, né? Normalmente você vai fazer isso quando você for vítima. Aí você vai saber tudo de deepfake.
Mas talvez saber antes é melhor. Além disso, é importante prestar atenção nos detalhes, como movimentos anormais, como não piscar, uma piscada muito longa, ou o rosto se mexer da mesma forma, como se fosse um padrão, diferença de texturas de pele, ausência de sombras, olhos sem brilho e sem reflexo, o que está sendo dito não combinar com o movimento da boca e vozes artificiais podem ser alguns indícios. A nossa legislação ela tem a possibilidade de enfrentar com muita galhardia todas essas condutas, tanto do ponto de vista penal, do ponto de vista criminal. Nós temos diversos tipos penais que podem ser utilizados para a responsabilização criminal dessas pessoas, desses golpistas, e temos também a legislação civil e constitucional que garante a indenização. Então a sugestão realmente é buscar os seus direitos, buscar a responsabilização desses autores para que eles não voltem a fazer isso. E o STJ permitiu a retomada da obra num viaduto em Brasília. Os detalhes com Jéssica Castro. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, suspendeu os efeitos de uma liminar que havia paralisado a obra de implantação de um viaduto na estrada Parque Indústrias Gráficas, em Brasília, que busca eliminar um cruzamento na intersecção entre duas áreas da cidade, os setores Sudoeste e Octogonal. O caso veio parar no STJ após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manter a suspensão da obra concedida anteriormente pelo Juízo do Meio Ambiente em uma ação civil pública movida pelo Conselho Comunitário do Setor Sudoeste. No recurso, o Distrito Federal questionou o valor da empreitada e o impacto para a população da área, apesar de concordar com a eliminação do cruzamento. Ao pedir a suspensão da liminar, o DF alegou que os prejuízos com a paralisação da obra seriam expressivos, porque o custo para desmobilização, preservação do canteiro e remobilização ultrapassaria R$ 727 mil. O DF também alertou que o impacto de despesas não programadas no orçamento seria de mais de R$ 441 mil. O ministro Herman Benjamin verificou que a obra já está em um estado de construção avançado e irreversível e que a concessionária responsável alertou para o risco de que as eminentes chuvas previstas para a cidade causem a degradação do que foi feito até agora, com danos à estabilidade e à permanência do que já foi construído. Ao determinar a retomada da obra, o presidente do STJ ponderou também o forte impacto financeiro que ocorreria com a paralisação e os transtornos à população da região afetada. A decisão vale até o trânsito em julgado da ação civil pública que tramita na Vara de Meio Ambiente do Distrito Federal. Veja no próximo bloco, o ministro Flávio Dino libera emendas parlamentares, mas define regras para os pagamentos. E ainda, Supremo lança hot site para promover reflexões sobre os direitos fundamentais por meio da leitura. Voltamos já. O ministro do STF, Flávio Dino, liberou a volta do pagamento das emendas parlamentares, mas estabeleceu critérios de transparência a serem seguidos pelo Congresso Nacional. A ação no Supremo, que questiona a falta de rastreabilidade na aplicação dos recursos, foi movida pelo partido PSOL. Agora há pouco, a decisão começou a ser analisada pelo plenário virtual da Corte. Os ministros têm até amanhã, às 23h59, para decidir se referendam ou não essa decisão. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Pablo Lemos. O pagamento das emendas parlamentares estava suspenso desde agosto. Faltava um projeto de lei com proposta de mais transparência e rastreabilidade sobre o destino dos recursos. A lei foi aprovada no Congresso e sancionada pelo governo na semana passada. O ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, aguardava, por exemplo, uma definição sobre como essas emendas seriam aplicadas em obras ou projetos a serem indicados por deputados ou senadores. Na decisão, o relator destacou: temos a gravíssima situação em que bilhões de reais do orçamento da nação tiveram origem e destino incertos e não sabidos, na medida em que tais informações, até o momento, estão indisponíveis no portal da transparência ou instrumentos equivalentes. Ele ainda registrou ser pouco crível que a execução de bilhões de reais do dinheiro público tenha se dado sem ofícios, e-mails, planilhas
ou que tais documentos existiram e foram destruídos no âmbito dos poderes legislativo ou executivo. Flávio Dino ressaltou que entre 2019 e 2024, mais de 186 bilhões de reais foram pagos em emendas parlamentares. Para ele, nenhuma despesa no Brasil teve trajetória com similar desrespeito à responsabilidade fiscal e estabeleceu regras para o pagamento daqui para frente. De acordo com a decisão, as chamadas emendas PIX ou emendas individuais só podem ser pagas após a apresentação de um plano de trabalho prévio. Na emenda de bancada, fica proibido o rateio de valores. Para acompanhar o processo de execução, será marcada uma auditoria em outubro do ano que vem. Na emenda de comissão, os textos serão apresentados pelas comissões técnicas do Congresso. Tanto na emenda de comissão como na de bancada, deve haver identificação do parlamentar. As emendas enviadas a ONGs só podem ser liberadas com publicação em site. E a emenda para a saúde precisa de indicações técnicas do gestor federal, com necessidade de aprovação em comissões do Sistema Único de Saúde. Sem aprovação prévia, não tem liberação da emenda. O ministro lembrou também que o Tribunal de Contas da União é o responsável pela fiscalização e pelas aprovações das contas derivadas de emendas PIX e que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União vão poder auxiliar nesse processo. E o Supremo Tribunal Federal lançou o hot site Escrevendo Direitos, com informações sobre direitos fundamentais por meio da leitura. O primeiro tema é sobre o enfrentamento à discriminação racial. As informações com Carolina Chaves. A iniciativa é da ouvidoria do STF. O projeto tem como objetivo aproximar o Tribunal da sociedade, abordando assuntos de uma maneira diferente e incentivar a leitura. O primeiro tema do hot site faz um histórico sobre o racismo e aborda questões como o enfrentamento e discriminação. Entre as obras que podem ser acessadas está o Memorial de Aires, de 1908, de Machado de Assis, que conta histórias com enfoque na classe social. Na página também é possível conhecer decisões da Corte ao longo dos anos sobre o racismo estrutural, a criminalização da conduta e ações afirmativas, como a validação da lei de cotas nas eleições. Esse tema vai ficar disponível até 21 de março de 2025, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Nesse período, o leitor pode sugerir e receber indicações de obras relacionadas ao conteúdo, que será atualizado periodicamente. E para participar, é só enviar a colaboração para o e-mail ouve_ame@stf.jus.br. O início do julgamento sobre o Marco Civil da Internet é um dos destaques do podcast Supremo na Semana. O episódio já está no ar nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Repórter Evne Araújo. O STF começou a julgar a responsabilidade das plataformas por conteúdos postados pelos usuários e a possibilidade de remoção de postagens ofensivas sem determinação judicial. Dois temas aqui eu acho que estão em discussão, né? Primeiro, saber se precisa ter uma decisão judicial para que determinado conteúdo ou um perfil falso, discurso de ódio, seja retirado do ar, ou se pode ser uma notificação, como eles chamam, extrajudicial, a própria pessoa que se sente ofendida entrar no site lá, tem um local onde é pedido para tirar o determinado conteúdo do ar e a plataforma já tem que tirar aquilo do ar. Ou seja, precisa ordem judicial ou não precisa? E segundo, discussão é, a partir de quando a plataforma passa a ser responsável civilmente, vamos colocar aí, é obrigado a pagar uma indenização, se for o caso, né? Se entrar na justiça pedindo uma indenização, se ela é obrigada a pagar, a partir de quando? Fez a notificação, não tirou do ar, ela já é responsável pela plataforma? Ou também tem que ter uma ordem judicial que, se descumprida pela plataforma, aí gera, então, essa responsabilidade civil. O podcast também analisa a decisão do ministro Alexandre de Moraes de retirar o sigilo da investigação sobre tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro determinou o encaminhamento do relatório final da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República, que, de acordo com a lei, é responsável por oferecer denúncia ou pedir o arquivamento das investigações. Uma ação penal, um inquérito aqui no Supremo, na Justiça, um inquérito e uma ação penal só podem ser conduzidas pelo Ministério Público, né? Só ele pode ser titular de uma ação penal pública, no caso, né? Então, o que o ministro faz quando recebe esse relatório? Encaminha para a PGR.
A PGR é quem vai analisar se, de fato, existem indícios de que foram praticados crimes, ou seja, se os fatos narrados pela Polícia Federal no relatório indicam a prática de crime, se são aquelas pessoas que a Polícia Federal está indicando cometeram realmente aqueles crimes. Se o Ministério Público, se a PGR entender que houve esse crime e que o relatório indica as pessoas certas, ela apresenta uma denúncia para o Supremo. Outro destaque é o julgamento que admitiu a presença de símbolos religiosos, como imagens e crucifixos em prédios e órgãos públicos. O entendimento é de que, se o objetivo for o de manifestar a tradição cultural, a iniciativa não fere o princípio da neutralidade estatal em relação às religiões, nem à liberdade de crença das pessoas. A rede Acessibilidade, formada por representantes de 3 instituições públicas, quer unificar as campanhas de inclusão. O grupo esteve reunido no Tribunal Superior do Trabalho. O repórter Anderson Conrado tem as informações. O encontro antecedeu o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o Dia Nacional da Acessibilidade, celebrados em 3 e 5 de dezembro. Durante a reunião foram debatidas ações para garantir acessibilidade dentro das instituições do poder público brasileiro. Um dos principais temas abordados foi a organização da base de dados de acessibilidade e de boas práticas dos órgãos para facilitar a consulta nacional das pessoas com deficiência. A Rede de Acessibilidade é uma equipe de cooperação criada em 2017 e formada por 13 instituições públicas, que visa propor iniciativas para promover a acessibilidade e mobilizar o governo para garantir a cidadania e a inclusão social das pessoas com deficiências. A Assessoria de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão do TST vai coordenar o Comitê Gestor da Rede até 2026. Nós queremos, enquanto rede de acessibilidade, então esse grupo, esse coletivo de órgãos públicos, né, do judiciário, do legislativo, é fazer ações que possam impactar nacionalmente para nós, internamente para cada órgão individualmente, mas também buscando um melhor atendimento dos serviços públicos, dos serviços dos órgãos públicos para as pessoas com deficiência. Então, o intuito é interno e externo, olhar para dentro das instituições para a gente fazer melhorias e ter um compartilhamento de informações entre nós, de boas práticas, para também melhorar os nossos serviços à sociedade. Representantes de órgãos como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Senado Federal reforçaram o compromisso com a causa e apresentaram iniciativas para promover a acessibilidade. A expectativa é que nos próximos anos exista uma uniformização nas campanhas anticapacitistas em todo o Brasil. Esse grupo é historicamente marginalizado. E a discussão da deficiência e da pessoa com deficiência sempre foi tabu. Então, quando você traz para a sociedade e diz, olha, todos os tribunais superiores, todos os órgãos do Legislativo, que é Câmara, Senado e TCU, alguns tribunais estaduais, daqui a um tempo o CNJ, estão voltados para esse tema, você joga uma luz no tema e ajuda a quebrar tabus, né? A ultrapassar paradigmas, dizer para a sociedade que essas pessoas devem ser olhadas pelas suas competências, pelas suas possibilidades e não em relação ao seu impedimento. E o TST foi palco do lançamento do livro Mulher, da Invisibilidade à Plenitude de Direitos. A obra destaca a luta para garantir os direitos das mulheres na sociedade e também no ambiente de trabalho. A reportagem é de Michele Chiapa. O livro foi coordenado pela ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Arruda. A obra aborda a trajetória histórica, social e jurídica das mulheres no Brasil, destacando os desafios persistentes na busca pela igualdade de gênero, mesmo diante dos avanços legais, especialmente a Constituição de 1988 e das transformações tecnológicas e sociais. Dividida em capítulos que exploram diferentes aspectos da questão de gênero, a publicação analisa temas como trabalho, maternidade, educação, raça, assédio e direitos fundamentais. A capa mostra alguém que vai abrindo seu coração e a sua voz, porque é disso que trata o livro, né? Da invisibilidade que a sociedade tenta nos impor e da necessidade de atuarmos para a plenitude dos nossos direitos. Então, são artigos variados,
que caminham dentro do tema dos direitos sociais, mas também do direito penal, e que fala dessa participação feminina, né? Fala de anos de história que nos foi retirada a voz e que agora é o momento de todas nós, mulheres, termos o nosso acesso, a nossa voz e a nossa visibilidade. Durante o evento de lançamento do livro, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, ressaltou os dados alarmantes que refletem a desigualdade de gênero, como a disparidade salarial e a violência contra mulheres. Ele também reforçou a importância de políticas e programas que valorizem o trabalho das mulheres. A invisibilidade ainda é latente, tanto na disparidade de salário como na vulnerabilidade da mulher, facilmente verificado nos números ainda alarmantes diários de feminicídio que ocorrem todos os anos. O que nos impressiona e nos traz um sentimento de alívio é que o movimento hoje é de se perceber que a mulher, como o ser forte que é, essencial para todos nós e para todos os ramos de atividades profissionais. E essa é uma luta de todos que deve ser realmente reconhecida, cada vez mais aplaudida, pela competência, pela qualificação de hoje que as distinguem de forma positiva numa atuação cada vez mais importante no mundo do trabalho. E a seguir, MPF aciona a Justiça para que a União termine a demarcação de território quilombola em Minas Gerais. E a gente fala também sobre a nova jornada de soluções autocompositivas do Judiciário Gaúcho. Até já! O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, encerrou o processo em que 3 brasileiros foram denunciados por ofensas e agressões ao ministro Alexandre de Moraes e à família dele no aeroporto de Roma, em julho do ano passado. A decisão foi tomada depois que os envolvidos confessaram os crimes e pediram desculpas. O ministro disse que o caso se aplica a um artigo do Código Penal que prevê a isenção dos crimes de calúnia e difamação quando os denunciados se retratam antes da sentença. O Ministério Público Federal entrou com uma ação para que a União e o INCRA terminem a demarcação do território quilombola em Minas Gerais. Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal acionou a Justiça mais uma vez para que a União e o INCRA cumpram a decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e concluam a demarcação de terras da comunidade quilombola Alto Jequitibá, que fica em Virgem da Lapa, Minas Gerais. O processo judicial já foi finalizado e não há mais a possibilidade de recurso. Mesmo assim, até agora, nada foi feito. Entre outros pontos, o MPF pede que o governo federal apresente no prazo máximo de 120 dias o planejamento de conclusão de demarcação e também o pagamento de R$ 1 milhão em favor da comunidade, por danos morais coletivos resultantes da demora na regularização do território. E foi promovida pelos tribunais com sede no Rio Grande do Sul a 11ª Jornada de Soluções Autocompositivas, com painéis, apresentações de trabalhos e oficinas, além de debates. Acompanhe na reportagem de Paula Marcon. O evento ocorre anualmente para incentivar o uso de métodos de resolução consensual de conflitos. Nesta edição, tem a participação conjunta entre os tribunais sediados no Estado, com o objetivo de fortalecer ainda mais a cooperação existente entre as instituições do Rio Grande do Sul. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, esteve presente na abertura e destacou o papel fundamental da autocomposição no sistema judiciário brasileiro.
É muito importante que nos dias de hoje, a partir de dentro do próprio Poder Judiciário, sejam pensados métodos e práticas que contribuam para evitar essa crescente judicialização que nós ainda temos no Brasil hoje em dia. Portanto, meios alternativos como conciliação, mediação e tantos outros permitem que o Poder Judiciário responda de uma maneira mais rápida, mais eficiente e que a justiça seja real e concreta, sem morosidade. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, conduziu a cerimônia. Ele destacou a importância das medidas autocompositivas como forma de aperfeiçoar cada vez mais a prestação de serviços à população. É um evento que demonstra a união do Poder Judiciário no estado do Rio Grande do Sul, todos os tribunais reunidos, numa área que é essencial hoje em dia, que é uma área onde os modelos de autocomposição de conflitos, através de conciliação, de mediação, são métodos que trazem uma evolução muito grande no plano civilizatório. Durante o evento, foi assinado o ato conjunto criando o Sejusc Superendividamento. A unidade terá abrangência estadual para o atendimento de conciliação e mediação pré-processual e processual e poderá ser acessado de maneira virtual. A coordenadora do NUPEMEC do TJRS, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, falou sobre a importância do evento e destacou o avanço das práticas autocompositivas no Estado. Então, o objetivo das jornadas são chamar a atenção para a importância de tornar o judiciário um local mais humanizado e que possa realmente ouvir o cidadão e atender às expectativas e às necessidades e não só dar uma decisão que vá resolver um processo, porque nem sempre a decisão resolve o conflito. Veja a seguir, STF vai fazer audiência de conciliação sobre a privatização de cemitérios e crematórios em São Paulo. E em Rondônia, servidores do Judiciário se reúnem para cuidar da saúde do corpo e da mente. A gente mostra já já. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou a transferência para Brasília do general Mário Fernandes e do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, acusados de planejar um golpe de Estado. Os dois estavam presos no Rio de Janeiro. O ministro também permitiu que os militares possam receber visita de esposa e filhos. Também foi autorizado que o tenente-coronel Rafael Martins receba a visita da esposa, do filho, da mãe e da irmã. E na próxima quinta-feira, a Suprema Corte vai fazer uma audiência de conciliação sobre a privatização de cemitérios e crematórios em São Paulo, capital. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes para a gente. Aqui no Supremo, uma ação do PCdoB questiona a privatização dos cemitérios e crematórios da capital paulista, que ocorreu em março do ano passado. Segundo o partido, serviços como funerais ficaram bem mais caros depois que a iniciativa privada assumiu a gestão. No último dia 24, o relator ministro Flávio Dino determinou que até o julgamento de mérito da ação no plenário, o município de São Paulo volte a comercializar e a cobrar os serviços, tendo como teto os preços de antes da privatização. Mas a Prefeitura de São Paulo alegou que a tabela atual de valores é muito próxima à anterior à privatização e, em alguns casos, até menor. Para debater o assunto, o ministro Flávio Dino designou uma audiência de conciliação entre as partes envolvidas. A Câmara Municipal de São Paulo deverá indicar representantes de comissões permanentes do Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral de Justiça e Defensoria Pública do Estado. A audiência está marcada para a próxima quinta-feira, dia 5. A construção de um ambiente colaborativo foi tema de um encontro dos servidores das centrais de atendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia. Eles se reuniram em um ambiente acolhedor para cuidar da saúde e da mente. A repórter Natália Monteiro conta como foi. Diálogos, sorrisos, sensações.
Servidores e servidoras das centrais de atendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia participam de um encontro bem diferente da rotina administrativa. É hora de cuidar do bem-estar emocional e da saúde mental para lidar com os desafios diários que refletem na qualidade do serviço prestado à população. Conduzido por uma equipe de psicólogos organizacionais da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Carreiras, o DIADEC, o encontro é baseado no conceito Cuidando do Cuidador, visto que esse público atua na linha de frente no atendimento das demandas judiciais. Quando nós estamos centrados nos aspectos emocionais, conseguimos fazer uma leitura mais assertiva das relações sociais. E isso tem um impacto significativo nas relações de trabalho. Entre risadas e momentos de reflexão ao longo da programação, as atividades conectam a mente, corpo e natureza. Aqui, o foco está no acolhimento e na construção de vínculos, criando uma rede de suporte entre os colegas. Eu passei 25 anos no cartório civil, com 4, 5 servidores, cuidando de 5.000 processos, por exemplo. E quando a gente está naquele tumulto de processo, a gente não tem noção que tem alguém olhando pelos servidores e propondo um encontro desse. Esse evento é um marco na valorização dos servidores e também no compromisso do TJRO em oferecer um serviço cada vez melhor para a sociedade. Com uma promessa de continuidade, outros encontros já estão sendo planejados, reafirmando o compromisso na qualidade de vida no ambiente de trabalho e também na vida como um todo. Conforme a gente fazer esse agendamento todo, atender outros setores, né, outras equipes, dando os ajustes assim para ser conforme a necessidade, conforme as habilidades sociais necessárias para eles estarem nos cargos que eles estão desempenhando, né? E o prédio do Fórum de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, passou por reforma e foi reinaugurado. A partir de agora, o atendimento jurisdicional será feito em um espaço mais confortável, mais amplo e acessível. Veja na reportagem de Carlos Celestino. Uma unidade ampla, moderna e bem estruturada. Este é o novo prédio do Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, localizado a 483 quilômetros de Cuiabá e reinaugurado em uma solenidade que contou com a presença dos desembargadores da atual administração, magistrados e servidores locais e outras autoridades. A comarca já precisava, já reclamava há um certo tempo uma reforma estrutural mesmo, né, fórum. E então nós agora estamos entregando um fórum praticamente o dobro de tamanho, mas também com instalações muito melhores. Na entrada do fórum, faixa de piso tátil para pessoas com deficiência visual, rampas de acesso para cadeirantes, corrimãos nas escadas e os banheiros adaptados. Nos setores de atendimento, balcão com altura adequada. Tudo foi pensado para garantir inclusão e acessibilidade. Acredito que seja muito efetivo tanto para os servidores, colaboradores, estagiários, quanto para o jurisdicionado. É um espaço maior em que os servidores vão se sentir melhores trabalhando, em que a gente preza aqui no fórum pela harmonia, pela receptividade e pelo acolhimento. As autoridades conheceram todos os espaços e setores da nova unidade, que possui 2.909 metros quadrados de área construída e com salas mobiliadas e confortáveis para que o público interno possa atender às demandas processuais da comarca, que também responde por outras 3 localidades da região. É muito importante a ampliação e a entrega hoje do fórum. Nós, membros do Ministério Público que atuamos aqui na comarca, nos sentimos muito honrados e felizes. É com grande alegria que a gente recebe, principalmente para os servidores e para a população em si, que vem aqui estar necessitando, né, de estar presente aqui no fórum da comarca. E a Justiça do Trabalho na Bahia promoveu mais uma edição do Encontro de Acessibilidade do TRT. A repórter Carolina Vasco acompanhou. Direito à acessibilidade no ordenamento jurídico brasileiro foi o tema central desta edição do Encontro de Acessibilidade do TRT da Bahia. O tribunal está fortemente empenhado em promover a inclusão, todas as formas de inclusão, a inclusão das pessoas com deficiência, mas inclusão de todas as pessoas que fazem parte de grupos vulnerabilizados e
por alguma razão, são discriminados e excluídos. Então, este é um compromisso do tribunal, uma missão constante. A gestora do Subcomitê de Acessibilidade e Inclusão palestrou sobre a sua história como pessoa com deficiência, reforçou que isso jamais limitou os seus sonhos, mas destacou que a união é importante para quebrar barreiras atitudinais. A gente precisa ter essa consciência, essa atitude do tribunal, essa atitude dos gestores, essa atitude do serviço médico, todos juntos para que a gente possa, num evento como esse, trazer questões que sirvam exatamente para a gente aprimorar a nossa forma de tratar o tema. O curso de abertura, realizado pelo ministro do TST, Cláudio Brandão, abordou os direitos humanos da pessoa com deficiência e a evolução da legislação mundial e nacional. Somente conhecendo toda a regulamentação internacional e brasileira sobre o tema, nós podemos cada vez mais nos conscientizarmos da necessidade de promover a inclusão permanentemente. A Convenção da ONU, que é a Convenção chamada de Nova York, que promoveu uma mudança substancial no regulamento desse tema no mundo inteiro, ela inova bastante e faz com que nós tenhamos que reinterpretar todo o nosso regulamento até então existente de acordo com o que ela estabeleceu novos princípios. O evento, promovido com apoio da Escola Judicial e da Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão, foi transmitido ao vivo. Contou com a palestra sobre a evolução das normas de proteção às pessoas com deficiência e também um momento de escuta social com a educadora Fabiana Borges. Eu acho que aos pouquinhos, as pessoas vêm se colocando no lugar do outro, tendo empatia, tendo uma visão totalmente diferente, porque às vezes o que é diferente assusta, mas a população vem sim, quebrando esses preconceitos, a discriminação. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta a se encontrar na transmissão ao vivo da abertura da 18ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário. Eu te espero. Até lá.